Fala, povo da luta! Estamos aqui dando continuidade à nossa conversa com o professor Tuca Torres, aqui no Red Corner Podcast. Então, Tuca, a gente já passou pela parte cronológica da tua história com o jiu-jitsu, desde a faixa branca até receber a faixa preta, e alguns dos seus posicionamentos aí quanto à leitura do aluno, né? Agora, essa parte foi a parte mais técnica da conversa, que a gente realmente, para quem entende do esporte, já está bem ligado, está acontecendo, né? Mas agora vamos falar um pouquinho mais do cotidiano, do dia a dia, né? O público tem mudado, na minha opinião, o público tem mudado bastante. O público que procura o jiu-jitsu, outros vêm por acidente. Antigamente se procurava jiu-jitsu porque se via na televisão ou escutava da família Gracie ou alguma coisa. Hoje em dia o cara vem meio que tipo, não sabe o que é, pensa que é UFC e dá aquela misturada. Já apareceu jeito assim pra você? Já. O pessoal chega lá e... eu vim... Como é? Luva? Não tem luva, não tem murro, não tem chute. Viu o esporte errado. Não, porque ali o cara já assiste o UFC, não, mas o UFC é uma coisa... Tem fragmentos de jiu-jitsu ali dentro, não é? O MMA é uma coisa, Isso. o jiu-jitsu é algo específico para uma modalidade. Então, vez ou outra aparece, né, um perdido que... A gente vai explicando com calma e aí o pessoal vai entendendo, né? Hoje você dá aula na Academia Portal, sua própria turma, é isso? E lá você consegue dividir treinos executivos e treinos de competitivo, é uma coisa um pouco mais misturada? Lá a gente veio conseguir fazer essa diferença mais recente. Assim, hoje a gente tem... Os treinos, eles acontecem de uma forma junta ali, né? Um misto, mas a gente tem dias específicos para cada coisa. Assim, na segunda-feira e na sexta-feira é escolinha. Então, assim, é para todo mundo. E na quarta é específico e rala, e na sexta e no sábado é só rala. Então, assim, o pessoal vai, mas o pessoal já vai entendendo em que parte do contexto aquilo tá. Então, eu vim na quarta, se eu sou do executivo ou eu sou do competitivo, eu sei que ali vai ser só específico e rala. Então, vai ser um dia mais cansativo. Foi um meio da gente conseguir misturar as duas turmas. Entendi. Então hoje você trabalha 4 vezes por semana? Tipo, isso. Suas turmas começam 4 vezes por semana. Todos os públicos de aula para criança também, não? Ainda não. Eu ainda, na verdade, eu acho que tem muito daquilo. Infelizmente a gente não aprende a dar aula assim, no jiu-jitsu. Então, meio que para você aprender uma metodologia, ou você replica o que você já sabe, o que você viu durante os seus anos ali treinando, ou você vai ter que estudar muito. No meu caso, eu iniciei replicando o que meu professor passava, ou seja, o modelo de treino dele, iniciou ali, a gente faz um alongamento, aquecimento, técnica e rala. Forma empírica, né? E hoje em dia, eu já acho que não dá para ser assim, tão engessado. A gente precisa dar um contexto ali para o aluno, ele precisa entender onde ele está. Então, só que como eu nunca fui, nunca peguei assim, de criança mesmo assim, 4, 5 anos, então eu não tenho ainda o senso de como fazer, porque uma coisa é você dar aula para um adulto, né? Então, você pega ali, o que você fala, assim, se eu falar alguma coisa você vai entender, se você falar eu vou entender, mas para uma criança ela não funciona desse jeito. A cabeça dela, tu tá lá explicando, o jiu-jitsu veio e a criança tá aí, tem um passarinho, então tu tem que ser lúdico. O foco é muito diferente. E eu ainda não aprendi a fazer isso. Comecei o curso de educação física para ver se eu pego ali alguma parte para puxar para minha área. Pretendo no futuro, mas agora eu não estou com essa capacidade ainda não. Legal. E deixar uma dica para a galera aí, pessoal. O Red Corner é bem mais do que só um podcast, tá, pessoal? Mais um podcast nas redes aí. Fiquem ligados, a gente vai ter conteúdos especiais para professores também, para alunos à distância. Então, a nossa expectativa é que o Red Corner consiga abraçar as artes marciais num universo bem maior do que só um podcast. Claro que o podcast é o nosso pontapé, é a nossa ferramenta de diálogo e de manter a arte marcial no looping da conversa, do nosso bate-papo diário,
mas a gente tem muito mais a oferecer além do podcast. Fiquem ligados aí que em breve a gente vai ter novidades aí para professores também. Isso é um negócio bem legal. Porque eu acredito que, Tuca, na verdade, o ensino da arte marcial em si, você escolhe, não é que você escolhe, você tem um mestre, tem um professor, e aquele mestre durante muito tempo é a única verdade que você conhece. É tipo a teoria da caverna, você só vê aquela sombrazinha ali e é aquilo que você tem que ver. Então vai ter um momento que você vai ter que sair dessa caverna para estudar e beber de outras fontes também. O que não é diretamente relacionado à fidelidade, à lealdade, completamente diferente. Eu vejo muito essa questão aqui, pelo menos na cidade da gente. Os novos professores, por assim dizer, claro que sempre tem os antigos que eles já têm aquela metodologia formada pelo tempo de experiência, mas assim, os novos eu vejo que alguns deles estão tentando sair dessa casinha, desse cubo. A gente tá tendo a percepção de que existe ali o discípulo e existe o aluno, são coisas diferentes. Existe a metodologia de aula, existe o aluno que precisa saber aonde ele se encontra no quadro evolutivo dele. Isso. Então, meio que, tá aqui, as aulas são dessa forma, se você acompanhar tudo, se você desenvolver nesse patamar, vai chegar a sua graduação, enfim, toda essa questão. E hoje a gente já começa a meio que entender que isso não é nutelagem, isso é profissionalização do jiu-jitsu, da arte marcial. Perfeito. Então, assim, o que antes era, eu não quero competir, e Nutella, hoje em dia esse cara tem uma necessidade diferente da do competidor. Então, acho que o mais difícil, pelo menos para mim, foi entender que dar aula hoje não é mais da mesma forma que se dava antes. Você não pode colocar todo mundo no mesmo pacote e avaliar todo mundo da mesma forma. Então, é aquilo que Fábio Gel diz, né? Sem metodologia não tem ensino. Verdade. Não tem como eu passar nada se eu não tenho uma metodologia. Meu aluno, ele não sabe aonde ele está. Tanto é que hoje a gente começa a mudar o contexto de treino para aula. Isso. Então, assim... diferenciar, né? Sim. Existe treino ainda. Sim. Mas a aula é Sim, você pega o executivo, você, a aula, é o conteúdo, e eu quero o resultado vindo disso aqui. E o aluno, aquela aula eu entendi isso, eu vi isso aqui, e na próxima aula eu vi o gancho daquela dali, daquela que eu vi anteriormente. Então tudo vai sendo ligado, então ele entende aonde ele está. Diferente de antigamente. Antigamente você pegava uma revista, via ali uma técnica e é isso aqui. E no outro mês vem o quê? Não sei. Exato. É o que disser ali a gente faz. Exato. E é interessante essa parte de diferenciação, a diferença entre uma aula e um treino, deixo sempre claro para os alunos. A diferenciação entre cliente, aluno e atleta. São 3 níveis completamente diferentes, né? Sem colocar juízo de valor em nenhum deles, um que tenha uma valoração melhor do que o outro, mas realmente existe. Cliente existe que está lá literalmente para fazer o treino, vai fazer o treino, não vai querer muito envolvimento, vai querer procurar a parte física, infelizmente terminou, pagou, não cria vínculos, e essa nomenclatura vem do próprio indivíduo, não que o professor intitula ele é um cliente, ele se coloca como cliente. Sim. O indivíduo que se coloca como aluno, está ali para escutar o professor diz assim, olha, para evoluir tem que colocar o dedo no olho. Aí ele vai lá e coloca o dedo no olho, não tem essa. Né? E o atleta, a todo custo, ele tem que estar lá para levar grito, vai levar grito, vai ser diferente. O tratamento é completamente diferente. Vai ser. E assim, é o que tu disse, né? A gente não vai mudar a forma de tratar, de dizer assim, esse daqui é melhor do que o outro. Não, só que dentro do esporte eles têm necessidades diferentes, vocações ali diferentes. Então, assim, vamos trabalhar cada um no seu qual, senão a gente acaba sem aluno. Porque se eu for colocar aquele cara que é o atleta, que ele tá ali para matar e morrer, eu vou colocar esse cara junto com aquele senhorzinho do executivo que ele, eu quero vir treinar para me manter
com mobilidade legal e tudo mais, aprendendo a defesa pessoal, acaba que desiste os dois. Porque o senhorzinho, ele, o cara é muito duro, não sei o que, não tem necessidade, e o cara lá do atleta vai, vim pra cá pra procurar outra coisa, né? Então cada um no seu lugar, cada um no seu espaço, sabendo dividir e você entendendo que cada um precisa ali, eu acho que fica mais tranquilo. Mas eu tô achando esse papo muito parado. Vamos falar um pouquinho, que é polêmica agora. Eu quero tocar fogo no parquinho agora. A gente sabe que, às vezes, graduação e faixa vira assim uma moeda de barganha, né? A gente sofre com isso na nossa cidade, a gente vê isso fora, né? E toquei fogo no parquinho, agora te vira contigo. Eu vou citar aqui os nomes, não, mentira. Imagina. Vou citar não, mas é complicado, cara, porque assim... Aquele alunão que é bem arrendado, né? Hoje ajuda em dia, bastante na academia, o cara... Hoje em dia tu vai ver, assim... Eu particularmente não vou muito por esse princípio, porque como eu não nasci nessa filosofia, então eu posso estar sendo preconceituoso, mas eu meio que abomino aquele cara que vai lá pagar para ter a faixa. Tira o mérito total daquele cara que matou um leão por dia durante anos para ter uma faixa. Infelizmente, Campina tá cheio. Infelizmente, assim, a gente sabe os locais e banalização da faixa. E o que é que acontece? O problema da banalização da faixa não é assim, o professor tá vendendo tal faixa, cara, ele faz o que ele quiser, eu não vou esquentar minha cabeça com o que fulano tá fazendo. Mas o problema é quando isso começa a te afetar e afetar pessoas em volta. Mas como é que isso te afeta? Digamos que você pega um cara que comprou uma faixa preta, aí você tem um filho, uma criança de 4 anos de idade, que é quando normalmente a criança já pode ser introduzida no jiu-jitsu, e aí tu não conhece nenhum outro professor, tu sabe que em uma academia tem um professor, mas tu não sabe quem é. E é esse professor que pagou a faixa. Qual a capacidade técnica e experiência que ele tem para dar aula para uma pessoa de 4 anos, para uma criança de 4 anos? Então, assim, se tratando de que ele vai ser uma referência para aquela criança também, imagina o que é que vai ser, qual o preparo. Então, assim, como é que eu vou confiar em alguém? Já tive problemas com alunas que sofreram com isso, que depois chegaram para a minha academia, né, hoje em dia, e eu ingressei em outra academia, eu tive problemas de assédio e tal. Grave, né? Pois e o cara fica, velho, e isso vai acabar quando? Não, tá, beleza, vou procurar o histórico do professor. Que histórico? Ninguém sabe de onde veio, como veio, só sabe que o cara era, sei lá, um faixa branca um dia, 2 anos depois ele era um faixa preta. Isso não existe. Não, eu concordo com você, mas o meu lance aqui é realmente tocar fogo no parquinho. Sim, eu estou colocando em situações que você vai ter que responder. Assim, a minha indagação é mais assim, tipo, mas lá no final, eu estou só levantando hipótese aqui, sim. Mas lá no final, isso não chega até você de uma forma ou de outra. Vamos supor, se eu sou um bom professor e eu sei o que eu estou fazendo, o aluno teve a infelicidade de achar um professor ruim, ter uma experiência negativa, um dia o mercado vai dizer, procure outro lugar, então, e o seu currículo em si vai falar isso. E aí? Quando acontece isso, é maravilhoso, que é mais um aluno muito bem-vindo na minha academia. E quando é o caso de um aluno que fala, fui maltratado e eu não quero essa arte marcial nunca na minha vida. Entendi. Isso é coisa de psicopata, só tem doente na arte. Perdemos um. Então a derrota é para todos. Né? A derrota é para todos. Porque assim, jiu-jitsu por jiu-jitsu, o ideal seria a gente criar uma comunidade independente de bandeiras que todos entendessem a necessidade de fazer a arte, ou a importância de fazer a arte. Quando a gente pega um ou mais professores que denigrem a imagem, a gente já começa a perder com isso. É aquela história do personal que tá ali para tá pegando a aluna.
Cara, a probabilidade de você manchar toda uma classe é gigantesca. Então todo mundo perde. E quando acontece isso, então assim, você vai ver, eu já tive casos de um cara que treinava comigo. O cara era branca. Acho que o quê? 2 anos e meio depois o cara tava roxa, 4 graus. O cara era mais graduado que eu. Um supletivo, então. E depois ele passou a dar aula para criança. Hoje ele não dá mais aula, graças a Deus. Mas assim, imagina. O que é que esse cara tem a passar? Porque assim, se ilude quem acha que 3 anos no jiu-jitsu é alguma coisa. Não é nada. Não é nada. 1 ano a gente pega para aprender a dar rolamento. Bem dizendo assim, em 1 ano eu aprendi a fazer o que da minha vida? Aprendi a fazer uma fuga do quadril. Então assim, um cara de 3 anos, que, claro, não estou falando dos talentosos assim, dos gênios, né? Estou falando do pessoal mais comum. Os virtuosos. Mas imagina, um cara 3 anos, o cara já está dando aula e o cara já está numa graduação bem alta e caramba, velho, o tanto de estrago que esse cara vai fazer na vida de alguém. Então, técnica que ele não vai saber passar, às vezes alguém vai se lesionar por causa disso e de quem é a culpa? Então assim, eu me lembro que eu vou começar a dar aula. Meu professor foi bem claro, vai começar a dar aula, eu vou fazer o APH. Não vou deixar você dar aula para ninguém, você sabe os primeiros socorros. Claro, não estou dizendo que vai ser para todo mundo dessa forma, mas é você entender que você está lidando com pessoas. Isso. Num esporte que pode acontecer alguma lesão, algum acidente, e do menor ao mais grave, tu tem que estar preparado. Como é que alguém que compra uma faixa vai estar preparado? Se ele está comprando uma faixa, ele não está preparado claramente para ter aquela faixa, né? Se ele precisou pagar. Então eu vejo muito assim, abomino, sempre vou abominar, e acho que mais feio do que quem compra é quem vende. Acho que assim, cada um tem ali seus problemas financeiros, pessoais, sei lá, mas eu acho que não é por aí o caminho, não. Existem outras formas de fazer dinheiro no esporte, Existe. Né? Bom, falamos aí de um assunto polêmico, né, que é a compra de faixas aí, ou então a graduação duvidosa de indivíduos. A minha segunda questão agora também é mais ou menos nessa pegada aí de polêmica, mas lembrando que eu estou aqui só como mediador de... Polêmica. Eu estou como um mediador apenas, não estou aqui para esboçar a minha opinião ainda, né? Mas é só para dar um enredo aí na parada. E a segunda parte agora eu queria falar mais sobre essa parte do que realmente se vende no jiu-jitsu, porque muita gente está lá antes dessa divisão de esporte, de jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu executivo. Muita gente não sabe nem a origem de onde veio, enfim. Então, se chega num lugar que tem tatame, coloca uma aula de jiu-jitsu, coloca uma aula de zumba no mesmo lugar, só que em outro horário, enfim. Né? Todo respeito aos dançarinos aí de zumba, viu? Todo respeito aí quem dança zumba. Mas existe uma banalização. A precificação do esporte hoje, para mim, é uma coisa que me assusta bastante. Porque, por exemplo, não vou falar o valor em si da mensalidade, até para o público ir com curiosidade pesquisar. Mas se eu colocar em equivalência, se eu for numa determinada loja de sanduíches mundial aí, ou hambúrgueres artesanais, seja onde for, o valor de um desses aí é quase um terço, talvez a metade de uma mensalidade em Campina Grande. Né? Isso é uma coisa que, assim, quando a gente vai... Ainda bem que você não citou pizza, né? Não citei pizza. Então, quando a gente vai precificar esse produto, né, que querendo ou não, a aula em si é um produto. E é um produto que você entrega às vezes 3 vezes por semana, às vezes você entrega esse produto 5 vezes por semana, e você cobra um valor que ele se equivale ao valor de 2 sanduíches artesanais. Eu costumo falar assim aos meus alunos, e aí eu tento trazer eles para a realidade.
se alguém fala, tá caro, beleza, divide esse valor pela quantidade de aulas que tu tem no mês. Isso. Normalmente são 12 aulas para quem faz 3 vezes por semana. Isso. Então divide aí esse valor que tu tá pagando. E aí tu vai saber quanto teu professor ganha por aula. Quanto é que ele vale para você? Só que para piorar, isso se o professor tiver espaço próprio. Se não tiver, ele vai estar dividindo com alguém. Isso. E aí talvez, só talvez, divida aí pela metade cada valor da diária. E aí tu vai pegar esse valor, tu vai dividir por 12 e dividir por 2 e depois tu vai pensar assim, tá, meu professor ele faz o quê? Ele vem, ele pensa na hora em uma técnica ou ele em casa, ele monta toda uma sequência de cronogramas da aula do mês, do semestre, o que ele vai fazer, né? o que ele vai fazer, ele senta, ele pensa na didática, ele pensa até no mês vai estar isso, mas vai ter ali uns dias em aberto que vai ser para pegar as dúvidas em especial de cada um, vai trabalhar a necessidade especial de cada um. Aí tu pergunta, tá caro? Então assim, eu como professor, eu fico bastante preocupado, até porque assim, é muito fácil todo mundo dizer, tá caro. Nossa, mas ninguém quer ter o trabalho de fazer o que a gente faz. Assim, no fim das contas, o que o pessoal não entende é que é uma arte, né? Não é um produto. Não é, sim, eu não apertei play numa TV e joguei. É aquela velha história do você cobra R$200 para abrir uma porta que está emperrada. Não, beleza, então abre só aí. Não, mas foi 5 minutos para tu fazer isso. Beleza, mas foi 30 anos para aprender a fazer em 5 minutos. Isso. Basicamente isso. Eu dou aula hoje. Mas tu passa dessa forma e fica tão fácil, parece tão fácil. Beleza, mas se alguém faz alguma coisa que parece fácil, é porque ele faz, muito bem. Ele faz tá muito fazendo bem. Muito bem aquilo ali. Então é isso, pô, tipo, não tenta precificar o trabalho do outro, porque às vezes ele tá ali fazendo muito mais do que às vezes ele recebe e é complicado, sabe? Tipo, eu vejo muito dessa forma. É fácil tu chegar para um professor que tu tem amizade e, pô, meu irmão, tá cara a mensalidade, deixa eu treinar de graça esse mês. Massa. Eu vou pedir lá para minhas contas chegar só no outro mês, porque meu aluno não vai pagar nesse mês, não. Vou ligar meu cartão de crédito e mandar a fatura só o mês que vem. É complicado. O preço é complicado. Principalmente que não tem a valorização do professor, até porque eu acredito que alguns professores, assim, eu não vou generalizar, mas a gente também tem culpa. Claro, com certeza. Assim, é aquele negócio, mas se eu não baixar o preço, eu não vou ter aluno. Cara, se ninguém baixar o preço, ou ninguém tem aluno, ou todo mundo tem aluno. Não tem como eu não, porque fulano dá aula ali por tanto, eu vou baixar aqui R$10. Não faz isso, velho. Tu vai estragar ali o mercado, porque aí tu baixa 10, o outro baixa 10, o outro baixa 10, e quando vê, tá fazendo um negócio que já tá de graça, vai estar mais dado ainda, e por muito trabalho. Então a gente começa a ter que fazer das tripas o coração, viver na função de marqueteiro, de blogueiro, de tudo, menos de professor, para poder captar aluno. E aí é ladeira abaixo. Perfeito, concordo plenamente. Mais um assunto aí nessa pegada de polêmica. Obviamente que para mim é fonte de estudo, mas para muitos é um incentivo, um auxílio errado. YouTube, jiu-jitsu de YouTube. Porque hoje em dia eu conheço pessoas, e até no exterior, principalmente no exterior, eu conheço pessoas que têm um poder aquisitivozinho legal, treinaram alguns meses, colocou um tatame em casa e chama os amigos para treinar em casa, literalmente. Hoje em dia a gente não tem essa galera que tem um tatame em casa. Ninguém, deixa eu comprar um tatame aqui no eBay. Aqui. Mas a gente sabe que tem muita gente que chega na academia, não acredita no que os olhos estão vendo ali na frente dele, mas acredita no que ele viu
é você tentar colocar na cabeça de alguém que, assim, existe o plástico, o bonito, o lindo, maravilhoso, existe o que dá certo. O eficiente. Então, é até uma das coisas que a gente fala a diferença do professor que compete para o professor que não compete, das dificuldades que cada um sente, porque um viveu na pele. E assim, às vezes uma técnica ela pode parecer muito boa, mas ela não é tão efetiva na hora de uma competição ou de um evento, alguma coisa que aconteceu e eu precisei executar aquilo ali. Eu não vou conseguir executar da forma perfeita, porque não vai dar. Então, assim, é complicado o aluno online. Eu particularmente, assim, eu acredito que é uma ferramenta, uma ótima ferramenta para estudo, como você disse. Então, assim, eu tô com dúvida em determinada posição, vou ver as lutas dos caras que usam essas posições e eu vou começar a tentar perceber aonde eles fazem uma transição que dá certo. E aí eu vou aplicar aquilo ali no treino e tal, mas assim, eu não posso esquecer que o principal tá na sala de aula, tá no tatame, tá na hora de treinar com o professor ali. Um convívio real, né? Sim. Imagina, eu sou viciado em ver aqueles vídeos de Krav Maga, nada contra a arte não, é muito massa, mas aí imagina se eu tento fazer um negócio daquele, eu nunca nem treinei na minha vida, aí eu vou fazer e pronto, aí vou pro céu tranquilo, né? Porque nunca fiz não, mas eu sou experiente porque eu vejo o vídeo direto. Então eu acho que é basicamente por aí. Não é porque tu vê o vídeo ali que tu vai entender o conceito. Eu falo muito para os meus alunos, parem de decorar a técnica. Eu não quero ninguém decorando técnica. Eu quero que vocês aprendam, destrinchem, entendam o porquê, aonde usar alavanca, por que usar alavanca, em qual momento. Então, assim, tu não vai aprender isso vendo um vídeo ali no aleatório, só vou botar aqui vídeos para jiu-jitsu, armlocks da guarda fechada. Tu pode aprender até sair do A para o C, mas o B ali talvez tu não faça bem feito, porque talvez tu precise de um professor, de um instrutor para, aqui os pontos principais. Então, acho que é por aí. Boa. Legal. Eu acho que tá bom. O fogo parquinho tá legal já. Então, galera, para descontrair, a gente vai fazer a brincadeirinha aqui, professor Tuca, tá? Eu escolhi 3 nomes, previamente colocados aqui nesses papéis aqui, um modo bem rústico, tá? Tuca também escolheu 3 nomes ali, e agora a gente vai dar uma misturada aqui. Se eu pegar o meu nome, ou os nomes que eu coloquei, tranquilo, vou falar das pessoas que eu escolhi. Se eu pegar alguém do dele, eu vou ter que falar também. Aí se vai ser bom ou ruim, não sei. Mas eu vou dar minha opinião sobre essas pessoas. Vamos lá, vou pegar 3 aqui. Tá. 3. Completamente aleatório, viu, pessoal? Completamente o nosso método aqui. Bem rústico, mas a gente vai achar aqui. Então, eu vou ser o primeiro aqui. Eu peguei o nome de Demian Maia. Bom, esse nome quem escolheu foi eu, Demian Maia, até porque eu sou oriundo do jiu-jitsu, mas também sou lutador profissional de MMA, e talvez Demian Maia foi o cara que melhor executou o jiu-jitsu dentro do octógono do UFC, né? Não só do UFC, mas dos eventos que ele lutou. Eu acho que Demian Maia é um cara que realmente representa a eficiência do jiu-jitsu. Não é um jiu-jitsu plástico, não é bonito, não é complicado, mas é bastante eficiente. Concordas ou discordas? Concordo plenamente. Porque o que ele faz ele dá aula, né, durante a luta, você entende o que ele vai fazer e ele mostra que dá para fazer de todo jeito, pegando o cara tanto no vacilo quanto o cara já preparado, ele vai entrar e é isso. Boa. Aí concordamos na primeira, hein? Vamos lá, puxa o teu. Vamos lá. Tomara que ele entenda a letra também. Léo Vieira. Bom, checkmate, primeiramente dizendo, né? Ele é o cabeça da checkmate. Eu vejo o Léo Vieira assim, além de um ótimo atleta, para mim eu vejo ele como uma pessoa que
dá muita oportunidade para quem quer viver a experiência de viver do jiu-jitsu. É um cara que acolhe. Então, assim, a gente sabe que a vida do atleta, principalmente no nosso país, ela não é tão fácil. A gente precisa matar mais de um leão por dia para conseguir chegar lá. E quando a gente tem pessoas facilitadoras, isso diminui nosso tempo de chegada. Então, assim, eu vejo ele como o cara que faz isso. Ele é o cara que vai... tem esse atleta, ele está se destacando, então ele merece a oportunidade, ele faz tudo certinho. Por que não dar a oportunidade? Por que não tirar esse cara daqui e mostrar que dá para viver disso? É um cara que ele vai tirar o cara que já não consegue mais sozinho, e ele, é isso aqui, é esse o caminho. Eu vejo ele como um dos caras que ele tá pro esporte, ele tá para ajudar o esporte a evoluir. Legal. Léo Vieira, foi escolha minha esse nome. Léo Vieira, além de ter treinado pessoalmente com ela, é um amigo particular, um cara que me recebeu muito bem na Califórnia. E não represento aqui pro Checkmate, mas sempre que estou na Califórnia, treino lá, sou muito bem recebido, muito bem acolhido. E tem um cara que é o garimpeiro, que é o que garimpa aquela potencialidade do cara. Léo também é um garimpeiro, mas ele é especialista em lapidar. Às vezes o cara chega lá já pronto, já atleta de faixa preta, e ele tira uma dúvida do cara, assim, que um nó que o jogo dele tinha de anos, ele tira em 2 minutos. Até já rolou essa conversa com o Tarcísio, na época, que é um aluno do Léo Vieira, e foi um fato que ele tocou nisso aí. Ele é um cara que lapida mesmo. É um super professor. Um grande abraço, Léo. E vamos lá, mais um nome aqui. Ih, parece mentira. Eu vou até mostrar na minha câmera aqui, ó. Tarcísio Jardim. Quem escolheu foi você? Eu. Ele escolheu Tarcísio Jardim. Esse aqui eu não vou falar não. Fala tu aí, que eu já falei desse cara já. Cara, assim, eu acompanho o Tarcísio há algum tempo. Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. Nunca pessoalmente, assim, a gente já teve no mesmo tatame, mas eu nunca tive a oportunidade de destinar um tempo para conversar com ele, até pela correria dele, né? O que ele representa dentro da equipe dele. Então, assim, ele tem as responsabilidades dele e não dava no momento pra gente trocar uma ideia. Mas, assim, sou fãzaço do cara. Aconselho dá uma rolinha com ele, bem legal. Eu ainda quero, eu sei que ele vai me deixar no estado de pré-morte, mas eu quero, assim, eu acho que mais pelo lado fã. Eu quero poder dizer assim, eu apanhei do cara. Mas eu vejo ele como aquele cara que ele provou que dá para viver do esporte e ser bem sucedido. Legal. Morando aonde mora. Isso. Então, assim, ele não precisa se submeter não, eu só vou ser um ótimo atleta e vou conseguir viver como atleta se eu sair daqui, se eu abandonar as minhas raízes. Não, o cara fez o que fez e na cidade dele. Muito bom. Eu já falei Tarcísio, já vou falar Tarcísio mais. É só assistir o episódio de Tarcísio 1 e 2, hein, galera? Fica ligado. Vai, puxa o teu rapidão aí pra terminar essa pílula. Esse é o segundo ainda, né? Tem mais 2 ainda, vamos lá. Fábio Gugel, o general Fábio Gugel, líder da Aliança. Exatamente. Fábio Gugel, ele é um cara que, assim, ele tem me guiado como professor, no sentido de que quanto mais eu procurei informação sobre como atender ao meu público, mais eu encontrei nele o caminho ali. Então foi o cara que ele profissionalizou o modo com que eu trabalho hoje. Gestão do jiu-jitsu, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Se fala da história dele, né? Como atleta, então, nem se fala. Não precisa ali nem tocar no assunto. Grande general, Fábio Gugel. E eu puxei aqui Rômulo Barral. Aqui também é irmãozão. Eu escolhi o Rômulo Barral pelo perfil dele. Pelo perfil que, assim como você acabou de citar aí, um pouco do Fábio Gugel, um pouco do Tarcísio,
conseguiram fazer não só essa migração de atleta para professores, mas conseguir arrastar muita gente. Então, eu acho que o Rômulo, ele saiu já da vida competitiva, já tá liderando outros projetos aí, Everyday Porrada, que é muito mais do que uma marca de camisa, um negócio é muito além. Nesse momento agora ele está na África, é loucura, o cara não para, ele realmente é um cara inquieto, querendo ajudar sempre. E conseguiu também fazer atletas tão bons quanto ele no Mundial, né? Assim, não vou dizer que ser campeão mundial é fácil, mas ser campeão mundial acontece para alguns. Sim. E quando esse cara que foi campeão mundial, que teve uma vida bem sucedida como atleta, consegue jogar outros lá, e esses aí também, né, seguem esse passo aí, é um em 1 milhão. É um nome assim fora do comum. Transcende, né? Isso. Vamos lá para o último, rufem os tambores. Rodolfo Vieira. Rodolfão, fala do Rodolfão. Cara, eu vim começar a mudar o meu estilo de jogo por causa de Rodolfo. Eu comecei a ver como ele agia, a forma do treinar, a forma das competições, e isso me mudou assim no sentido de eu entender o que era uma competição, que não era só eu ir lá e lutar, tinha muita coisa por trás, muita bagagem por trás. Ele foi um cara que assim, conseguiu abrir meus olhos para isso, no sentido de vendo ali, acompanhando como fã, eu consegui compreender na jornada e consegui usar muita coisa para minha vida também. E sem falar que, meu ponto de vista, não existe nenhum passador melhor que ele, nunca existirá. Então ele é o caçador de faixa preta, vai continuar sendo pro resto da vida. Foi um ícone. Eu já dividi tatame com ele já, mas o que acontece no tatame fica no tatame. Não se comenta treino. Aqui a gente não comenta treino. É isso aí. Mas eu vou ser polêmico agora, viu? Eu acho que a transição para o jiu-jitsu, ou para o MMA, foi prematura. Alberto, acho. Eu acho que ele ainda tem um lastro muito grande dentro do jiu-jitsu. Claro que é uma coisa muito pessoal. Ele vai mudar para o esporte, que se ele não está sendo mais aquela faísca, aquele fogo para o jiu-jitsu, ele tem mais que mudar. Mas a minha opinião é que dentro do jiu-jitsu ainda, ele tinha muita lenha para queimar. Eu acho que... Falando como um fã de jiu-jitsu. Sim. Claro que no MMA cada um faz, o capital, concordo, né? Eu concordo contigo em relação a isso. E eu acho também que, assim, o grande passo para ele mudar foi a condição financeira. Porque, assim, na época que ele fez a transição, não se pagava o que se paga hoje. Hoje você vê em um evento, no Brasil, atletas ganhando 100 mil para lutar um GP. Isso não existia na época que ele ainda estava atuando. Então, assim, hoje os eventos da CBJJ e BJJF, eles pagam. Naquela época não pagava. Então, por que o cara... É aquela coisa, né? O pessoal acha que, o atleta, ele vive viajando, ele vive bem e tal. Beleza, mas se acaba o patrocínio, o cara vai ver de quê? A competição não está dando dinheiro. Ele tem que pular para alguma outra coisa, enquanto ele ainda consegue fazer aquilo. Então, assim, acho que ele meio que deve, não sei, né? Posso estar falando besteira, mas acho que ele viu aquilo como vou juntar meu pé de meia no MMA. Entendi. Faz sentido. Rapidão, para terminar, 3 tops do MMA mundial. Tá. Da atualidade ou pode ser... Pode ser qualquer época. Bem polêmico. McGregor. Conor McGregor. Vai anotando aí, hein? Anderson Silva. Zé Aldo. Perfeito, fechou. Tuca, muito obrigado pela presença. Eu adorei, eu gostei, sempre aprendo. Não tem essa de, eu sou faixa preta há tanto tempo. Não tem essa, sempre aprendo. E gosto de falar com os faixa preta porque nesse momento eu consigo fazer uma peneira. Se eu estou fazendo certo, estou fazendo as coisas erradas como professor. E queria deixar os microfones abertos para você agradecer sua galera, deixar aí o @ da academia, o seu. Como é que a gente faz para te acompanhar? Bom, primeiramente agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Para me acompanhar, @tucatim, ou pessoal, @tuca.torres, @fibiru, que é onde ele coloca
todos os materiais ali do treino da gente competitivo. Vou seguir, essa eu não seguia não, essa eu vou seguir. É onde ele é o mestre dos magos, é onde ele revela todos os segredos dele ali. Então é isso. Só tenho a agradecer a vocês e tudo certo. E é isso aí, galera. Esse foi o papo aqui com o professor Tuca Torres. Espero que tenham gostado. Se você ainda não nos segue nas plataformas aí, corre lá, Red Corner Podcast. E não esquece também no Instagram. Beleza? Valeu!